Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje a gente vai, obviamente, comentar e trazer aí tudo que foi dito na entrevista coletiva, né, que acabou de terminar nesse momento, uma entrevista ali patética, na minha opinião, a pior entrevista coletiva que eu já vi na minha vida, no mundo do futebol. É algo que realmente eu fiquei desnorteado, sinceramente, ali não consegui entender até agora o motivo dessa coletiva de hoje, né? Enfim, a gente vai comentar tudo isso e até comentar com vocês que a gente fez a transmissão ao vivo para todo mundo lá no nosso canal da Twitch TV, ficamos comentando ali, reagindo a essa entrevista. Então fica mais uma vez esse convite aí para todos vocês que ainda não estão nos seguindo por lá. Cara, a gente está fazendo muita coisa bacana, inclusive sorteando diversas camisas do Vasco. Consegui mais 5 camisas para serem sorteadas para todo mundo que estiver seguindo a gente lá. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo de hoje e também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Então corre lá, clica no link, segue a gente. Se você ainda não tem o aplicativo instalado aí no seu celular, instala, porque todos os dias nós estamos fazendo live lá. É resenha, cara, é bate-papo mesmo, não tem muita coisa de enfim, é trocar ideia com a galera. Então segue a gente lá e participa dos sorteios aí que a gente está fazendo todos os dias para o torcedor vascaíno, beleza? Como sempre, deixa aquele joinha, deixa aquele like aqui na nossa live, se inscreve aqui no canal, no botãozinho vermelho, para dar uma moral aqui pra gente, né? Seguir com as notícias do Vasco aí, como a gente faz diariamente para todo mundo. Mas enfim, vou até tomar um ar aqui porque, cara, foi difícil. Deixa eu até botar aqui na tela aqui alguns assuntos que foram falados, né? Mas como eu falei no começo, para mim uma entrevista coletiva, né, que a gente esperava que fosse ser falado alguma coisa de importante, né? Essa semana é a semana de aniversário do clube, teve toda aquela questão envolvendo, né, a dívida do ato trabalhista ali de 100 milhões de reais, estava na expectativa de alguma coisa relacionada a patrocínio, contratação, né, enfim, alguma coisa de impacto que trouxesse algum tipo de alegria, né, para o torcedor vascaíno, em relação, de repente, a uma convocação de nova eleição, pelo fato do Salgado não conseguir tocar o clube, né, administrar, gerir o clube da forma que o clube merece ser gerido. E, cara, foi uma entrevista coletiva horrorosa. Primeiro porque foram falados dos mesmos assuntos que sempre são falados quando eles dão essas coletivas. Montagem do elenco, muito trabalho, estamos tentando captar recurso. Foi mais do mesmo. E o pior de tudo é você ver o presidente do Vasco, o presidente do nosso clube, completamente perdido, sem saber responder às perguntas que são feitas. E hoje tiveram perguntas muito interessantes, principalmente do Lucas Pedrosa, teve também uma do Flávio Dias muito boa. E, cara, o Salgado, ele enrola e não responde absolutamente nada, ele foge de todos os assuntos. Quando o assunto é sério, quando é algo que realmente precisa de uma atenção a mais, ele simplesmente não fala, ele não responde o que é perguntado e ele passa a pergunta para o próprio entrevistador. Então, realmente ali cara, é uma situação desesperadora. Eu sinceramente não sei aonde o Vasco vai chegar com essa administração. Toda vez eu acho, cara, agora é o fundo do poço, agora não tem como o Vasco piorar mais, não tem como a situação ficar pior do que já está. E o que a gente vê a situação continua piorando, eles conseguem cavar esse buraco ainda mais para que o Vasco piore ainda mais a nossa situação. Então realmente aí é desesperador. Ele falou ali que o Alexandre Pássaro é outro que enrolou pra cacete nessa entrevista, foi perguntado sobre reforços, falou que não tá conseguindo, jogador reserva da Série A, o Valber, né, do Cuiabá, obviamente, falou que não teve sucesso nessa transferência, falou que os jogadores de outros clubes não querem vir jogar no Vasco. Isso aí é culpa da administração. Uma pergunta que me deixou, cara, abismado foi quando o Lucas Pedrosa perguntou sobre um plano B para o Vasco, né, o fato do Vasco ter caído para a segunda divisão, e o Salgado falou que não tinha plano B. A verdade é que ele não tem nem plano A, a verdade é que não tem projeto nenhum. E a verdade é que se ele fosse vascaíno de verdade, se ele amasse essa cruz de malta que nem eu amo e você ama, ele convocaria uma nova eleição, ele pediria ajuda para as pessoas que podem ajudar o Vasco, mas
Quem está dentro do Vasco ali está por interesse, está pelo poder. Não tem transparência nenhuma dentro do nosso clube nesse momento, e eu estou muito feliz por um motivo, porque nesse sábado, graças a Deus, nossas torcidas, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito imenso, sei que tem muita gente que fala mal das torcidas organizadas do Vasco, eu tenho um carinho gigante por todas elas estão unidas em prol do nosso clube. Então nesse sábado, às 10 horas da manhã, todas as torcidas, Força Jovem, que é a maior de todas, a GDA, a TOV, a Mancha Negra e várias outras um pouco menores, estarão na porta de São Januário protestando contra essa diretoria. Vão protestar contra jogador, obviamente, contra a situação do futebol, mas principalmente contra a diretoria do nosso clube, pedindo, se Deus quiser, que eles entreguem o cargo, que eles joguem a toalha. E não é essa de Jorge Salgado renunciar, não, porque se o Salgado renunciar, parceiro, quem assume é o vice do Salgado. Não tem nova eleição, não tem essa não. Então tem que obrigar o Salgado, tem que pressionar o Jorge Salgado a convocar uma nova eleição direta no Vasco, uma eleição justa, limpa, onde os sócios escolham o nosso representante maior. Então essa deveria, na minha opinião, tá? Opinião que pode ser, se a galera pensar de forma diferente, vocês têm todo o direito, democracia sempre, mas na minha opinião, esse deveria ser o intuito principal desse protesto, deveria ser uma cobrança à diretoria e ao presidente do Vasco por novas eleições para daqui a 1, 2, 3 semanas dentro do nosso clube, porque a atual gestão não tem a menor possibilidade de levar o Vasco de volta para a Série A nesse momento, nessa condição que o clube vive nesse momento. Lembrando a todo mundo que nesse sábado tem jogo, Vasco e Operário fora de casa. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia de como que o Lisca vai colocar o time em campo, desfalques, a moral e a confiança dos jogadores lá embaixo, a garotada da base muito pressionada. Os meninos ali estão sentindo demais esse momento que o clube está vivendo. O torcedor do Vasco obviamente está chateado, está estressado, está puto, tem toda a razão de estar, tá entendendo? E o pior de tudo é ver pessoas como o Alexandre Pássaro, como aquele Luiz Melo, que deu a entrevista coletiva hoje, que é flamenguista, ex-membro de torcida organizada do Flamengo, querer jogar a culpa para cima do torcedor, parceiro. Os caras quiseram jogar a culpa para cima do torcedor. Os caras estão de brincadeira, os caras estão de sacanagem com a nossa cara e, sinceramente, eu acho que nesse momento o papel meu, seu, torcedor, sócio do Vasco é cobrar essa diretoria, colocar essa diretoria na parede para que seja feita uma nova eleição do nosso clube. Pelo jeito, a justiça não vai agir, pelo que tudo indica, a justiça aí não deve estar fazendo nenhum tipo de modificação no resultado das últimas eleições, então a gente fica nessa expectativa, a gente fica nessa esperança, né? A gente já está no meio de 2021, o Vasco não pode cair, o Vasco não pode permanecer na Série B, seria o caos completo, seria realmente algo horroroso para o nosso clube financeiramente, em questão de torcida, patrocínio, montagem de elenco para o ano que vem. Então, Jorge Salgado, um pedido de um vascaíno que ama e tem uma representatividade. Eu sei que eles não gostam de mim, tanto é que não me chamam para as entrevistas coletivas para fazer pergunta. Eu adoraria 1 milhão de torcedores virem me perguntar: Mário, por que você não pergunta nas entrevistas coletivas o que acontece? Você tem o maior canal do YouTube, quase 400 mil torcedores te seguem, por que você não pode ir lá perguntar? Simplesmente porque a diretoria do Vasco não me dá essa abertura, eles não me dão essa opção. Você vai nos canais de YouTube do Flamengo, todos perguntam, Botafogo pergunta, Fluminense pergunta, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Internacional, todos os youtubers maiores, grandes, que têm uma influência, têm o direito de fazer pergunta. No Vasco não tem, sabe por quê? Porque a gente questiona, porque a gente faz a pergunta que muitas vezes eles não querem responder, que hoje muitas foram até feitas pelo Pedrosa, bate palmas, fez uma pergunta sensacional, o Flávio também fez uma pergunta muito boa, tá entendendo? Mas eles não querem que a gente, que é torcedor, que é sócio do Vasco, vá lá, bote a cara e pergunte para eles o que eles não têm coragem, que eles não vão responder, justamente porque eles têm esse medo. Porque hoje eu ia perguntar pro Salgado: Salgado, se você é vascaíno de verdade, por que você não convoca uma nova eleição, tendo em vista que você não tem a menor condição de gerir o clube da forma que o clube precisa ser gerido, né, administrado? Então é isso, pedir mais uma vez a todos vocês o carinho, a compreensão aí, que vocês possam dar essa moral pra gente, correndo aqui embaixo, primeiro link na descrição
descrição do nosso vídeo, segue a gente lá na Twitch TV, quem puder virar sub também, tem aí a Amazon Prime, é de graça, dá essa moral pra gente lá, um trabalho novo, a gente vai fazer muita live por lá, falar de Vasco pra caramba, falar de futebol no geral, ver muita coisa bacana por lá, então corre lá, primeiro link aqui embaixo na descrição, primeiro comentário fixado e vamos pra cima, porque a gente acredita e a gente vai tirar o Vasco dessa. A torcida do Vasco, imensa, unida, consegue fazer isso acontecer. Grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!